A vida é tão engraçada. Quando você acha que finalmente está tudo bem, a vida te dá uma rasteira e você cai de cara na lama. Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Review, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. E hoje nós vamos começar a nossa série especial de Halloween, lendo nada mais, nada menos do que Sombras do Passado. É a primeira parte da grandiosíssima super saga do fim do mundo, onde nós temos as primeiras ideias, os primeiros esboços do que estava vindo por aí. Claro que já tinha muita coisa construída na Turma da Mônica clássica, né? Mas na Turma da Mônica Jovem é a primeira vez. E essa citação que eu dei aqui no começo do episódio, que não tem como começar uma série sobre a Super Saga sem utilizar essa frase icônica da Mônica, é a primeira frase que aparece no quadrinho, tá? Das Sombras no Passado. E ela tá com os olhos vidrados em alguma coisa, que a gente só vai descobrir lá na última página do quadrinho. Mas antes disso, eu quero falar com vocês uma coisinha. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, tá? Quero agradecer muito que vocês estão gostando do projeto. Logo menos a gente vai ter episódios mais diversos aí, depois do Halloween, de alguns outros temas. E, por enquanto, tá sendo ótimo ter essa troca com vocês. Caso vocês queiram conversar sobre essas edições comigo, me mandem aí mensagens no Twitter, no Instagram. É tudo or.view, or__view no Twitter, né? Tem 2 underlines. E no Instagram é re.view. Então, a gente pode... Eu posso esperar esses comentários. Comentem aqui no Spotify também, tem a aba de comentários. Deixei as suas opiniões sobre essas edições. A gente vai comentar aqui, né, sobre Sombras do Passado, parte 1 e 2, e também sobre a edição especial de Dia das Bruxas, que veio um ano depois dessas duas edições aqui. Então, se preparem, porque a história vai começar. Pois bem, pessoal, tudo começa com a Mônica, né, olhando vidrada para alguma coisa, falando aquela linda frase que ela diz, mas a gente é levado para uma floresta e a Mônica tá correndo de alguma coisa, né, e tem algumas criaturas que estão olhando para ela e falando, é ela, é ela. Ela é perseguida e ela é cercada por esses bichos, e aí a gente corta de novo pro bairro do Limoeiro, lá no colégio, onde a Mônica e a Magali e a Denise estão conversando sobre um sonho que a Mônica teve, né? Esse sonho da floresta. Que foi um sonho bem vívido e ela tava com medo. E a Denise falando assim, não é nada não, para de ser boba, você é muito boba. A Denise, ela é muito... Aí, gente... Eu vou falar muito bem da Denise aqui, porque ela é muito bem trabalhada. Aí a Mônica fica, não, mas e se eu tiver com algum problema, não sei o que, sonhos falam sobre problemas e tal. Aí a Denise fala assim, minha filha, problema? Um problema? Um problema? Você tem a pele oleosa, cabelo ressecado, uma perna maior que a outra, as roupas mais barangas que eu já vi na vida. E ela descasca a Mônica. Gente, eu me lasco, eu me racho de rir, eu caio no chão rindo. De verdade, eu acho esse humor muito engraçado. Porque é uma forma de você gongar a pessoa, mas não é uma forma pejorativa, sabe? De você deixar a pessoa pra baixo. E aí, a Magali fala, olha, eu acho que o sonho tava avisando que era problemas chegando.
E aí mostra, né, uma pessoa chegando ali e ela é apresentada pelo professor como a Sofia, a nova aluna da classe. E aí a gente vai ter ali a explicação que a Sofia ela é do bairro das Pitangueiras, né? Ela era amiga da Penha e da Agnes. E elas aprontavam terror nas historinhas do Emerson, da turma clássica. E a Mônica, ela fica pé da vida, ela fica bravíssima com isso. Ela acha que isso é uma afronta pessoal e ela se sente. Ela fica muito brava, ela fica descompensada. E aí o Cebolinha tá lá, o Cebola, né, tá fazendo lá amizade com ela, falando, eu vou te passar a matéria. O Cascão, senta aqui, a gente vai te ajudar e tal. E aí a Mônica fica muito brava com eles também, nossa, a Mônica, ela destempera. E aí tem um momento, né, que eu acho muito legal. E aí a Mônica fala, nossa, vocês não lembram que ela batia em todo mundo? Ela era nossa inimiga declarada e não sei o quê. E aí o Cascão fala assim, não, na verdade, você quem bate em todo mundo. Aí vem uma plaquinha de meu passado me condena pra Mônica. Aí a Denise... ela fala pra Mônica assim, nossa, você tá brava? Porque você ganhou uma rival? Porque do jeito que ela é gordinha, é capaz do Cebola se apaixonar por ela. Quando ele te conheceu, você também não era um botijão? Ai, gente... Eu dei risada, viu? E a Mônica fica... Ela aceita essa provocação e ela ainda fica brava por ser chamada de botijão, né? Aí... ela continua brava e tal. E ela vai pra casa pensando, né? Se ela foi muito má, muito triste e tal, mas ela ficou mal naquele dia. E aí a gente corta de novo pro sonho dela, onde ela tá naquela floresta correndo. Ela cai de um penhasco, né, de um barranco. E ela cai e fica de frente para uma casa antiga e tal, parecendo um castelo. Daí ela acorda e no dia seguinte tá lá na escola jogando vôlei com as meninas, né, coisa que ia ser aprofundada 1000 edições, quase 100 edições depois, né? Quase não. Pouco mais de 50 edições depois. A Mônica tá contando as coisas e tal. E aí, a Denise fica falando que a Mônica tá com muita energia negativa e que ela devia tomar um banho com sal grosso. Aí ela fica assim, anota aí o banho. E ela vai embora, porque ela não quer ficar perto da Mônica. A Mônica vai correndo atrás dela, até que a Denise bate na Sofia, né? E ela até pede pra entrar no time de vocês, que ela queria jogar e tal. E a Mônica, Sofia a Terrível, né? Porque esse era o apelido dela de quando criança. E aí a Mônica, ela super desfaz a Sofia, fala, olha, você não vai ficar no nosso time, porque o nosso time tá fechado, e as nossas amizades também, e ninguém quer saber de você. E aí na sala de informática, tá lá a Magali e a Mônica conversando, e a Magali tá falando assim, olha, você tem que parar com isso porque ninguém tá gostando, você tá impedindo todo mundo de ser amigo da Sofia, coitada dela. E a Mônica fala, mas ela tá sozinha, ninguém senta perto dela, ela deve ser ruim mesmo. E a Magali fala assim, não, ela só tá sozinha porque você não deixou ninguém sentar perto dela, senão você ia perder a amizade. E aí a Mônica vai lembrando, né? Fala que quando ela aparecia, juntava a Mônica, a Magali e a Marina como as panteras, as poderosas panteras, né? E elas iam desvendar algum mistério e tal. E aí elas vão falando, tipo, a Denise e a Carminha Frufru eram as vilãs, porque elas eram amigas na época e tal, e agora a gente tem amigas. E aí é legal que eles mostram, né, personagens que são exclusivos da Turma da Mônica Jovem e personagens que são também, que vieram da clássica, né, como a Dorinha, a Aninha e a Cascuda, e as originais daqui são a Isa, a Maria Mello e a Irene. Então, assim, turma, aqui a gente tá... também é uma forma legal, né, da gente fazer uma conexão. A gente tava no começo da primeira série, há 2 episódios atrás, né,
nas primeiras edições ali. E agora a gente tá no meio da primeira série aqui. E até aqui já tem personagens muito legais que foram introduzidos e trabalhados, como a Isa e a Maria Mello. Eu adoro a edição que as duas aparecem. Eu falei sobre isso no episódio sobre o Vampiriza da semana passada. Mas eu adoro a forma como essas personagens elas são trabalhadas. A Isa mais do que a Maria Mello recentemente, mas eu espero muito que a Maria Mello tenha o seu tempo de brilhar, porque ela merece também uma historinha. Eu queria muito que a Maria Mello fosse trabalhada pelo Emerson em Super Saga, porque, né, depois a gente vai conversar sobre isso, mas eu acharia muito legal. Enfim. E aí, a Magali quase convence a Mônica, mas a Mônica fala assim: não, eu não vou chegar perto dela e tal. E a Magali dá um tapão na mesa e fala assim: você tem que parar de ser criança e tem que aceitar que essa menina ela é uma pessoa normal. E eu gosto muito de você, mas se você continuar desse jeito, todo mundo vai se afastar de você. E ela vai embora, ela vai sentar junto com a Sofia. E a Mônica fica afetadíssima, ela fica triste e tal. Até que ela sai da escola e tudo mais, encontra com o Cebola, eles marcam ali um cinema, né? A Mônica tá meio triste por causa dessas coisas. O Cebola, ele dá uma consolada nela. Ela até pergunta pro Cebola assim: ah, eu era a maior inimiga de vocês? Ele fala: não, o Capitão Feio era nosso maior inimigo, você era tipo o segundo lugar. E aí é outra plaquinha do meu passado me condena, 2, o tapa na cara, tá bom? E aí o Cebola, ele consola ela, fala que não, que ela é muito legal, que as pessoas gostam realmente dela e não sei o quê. Eles marcam esse cinema e ela vai pra casa, né? Ela ainda tá meio mexida e tudo mais. Aí os pensamentos dela vão se tornando esse sonho, né? Porque vão dando esses cortes. E aí ela tá presa em uma jaula, uma gaiola, com várias outras gaiolas em um porão ali. E essas gaiolas têm umas sombras dentro, né? Esses bichinhos que estão falando que ela é a salvadora e não sei o quê. E quem tá vindo, e aí aparece um fantasmão, assim, de sombras, enorme, com um tocão, assim, um cabelão espetado. E aí ele vai pegar a Mônica, assim, pega ela na cabeça mesmo, assim, sabe? Tipo, com a mão. Pega a sua mão, põe na frente da sua cara, bem espaça os dedos e bota eles na sua cara. O bicho fez assim com a Mônica. E levantou ela assim, jogou ela no chão com tudo e foi pra cima dela. E aí ela acordou. E ela acordou num supetão. Gente, eu adoro esses desenhos. Eu não diria que essa edição ficaria boa colorida. Tudo bem, tá. Mas essas artes super detalhadas do cabelo, dos olhos, sabe? Essa super expressão. Porque isso aqui não é um desenho muito complicado. É um desenho bem detalhado, mas não é muito complicado. Se a gente for analisar só esse quadro da página 46, se você estiver lendo enquanto me ouve. Mas eu adoro essas artes assim que focam no cabelo, focam nos olhos e dão um movimento, sabe? Daí a Mônica, no que ela acorda, ela vê que tem uma pena debaixo do travesseiro. E aí vamos pro próximo capítulo, que se chama Sombras do Futuro, fazendo já uma alusão, né, o que a gente vai ter depois. E aí tá a Mônica e a Denise indo até a Madame Creusodete, tá? Inclusive tem uma parte que a Denise fala: nossa, por que você me chamou e não sei o quê? Ela falou: eu ia chamar a Magali, mas ela ia no cinema com o pessoal, então... E falou que ela tá brigada... Ela falou assim: eu ia chamar a Magali, mas ela tá brigada comigo por causa da Sofia e ela ia no cinema, então, já que a Sofia vai, eu não vou. E aí a Denise fica super brava, porque ela foi segunda opção. Mas até que por fim elas acabam chegando ali à tenda da Madame Creusodete do Abaeté. A fabulosa, porém desconhecida vidente das estrelas.
como diria a Mônica. Então elas entram ali nessa tenda, ficam olhando as coisas, até que a Denise fala, nossa, essa mulher deve ser muito velha, né? E aí aparece a Berenice, que se você conhece Umbra, né? Se você conhece a Turma da Mônica por Umbra, a Berenice está lá fazendo os corre dela em Umbra, mas por enquanto ela é apenas a nossa querida assistente da Madame Creusodette, né? Ela dá uma xingada nas meninas assim, e aí a Madame Creusodette aparece e fala, nossa, na verdade, eu fiz 135 anos. E aí, elas se sentam, né? Ela pede pra Berenice sair. E aí começa, né, as explicações, as perguntas. A Mônica fala pra ela assim, olha, eu tô sonhando com umas coisas, e mostra a pena. E aí a Madame, ela dá uma olhada na bola de cristal e fala que tem pequenas criaturas capturadas que elas imploram por sua ajuda. Tem um grande plano pra derrotar a Mônica o tempo todo. E tudo era um plano, tudo isso era um plano. Aí a Madame Creusodette, ela vai falando, ó, nem tudo é o que parece, uma espécie de vingança por tudo o que você fez, e para você conseguir passar por essa provação, vai ter que lutar com as mesmas armas do inimigo. E daí sai de dentro da bola, de dentro da bola de cristal, sai aquela sombra que tava no sonho da Mônica, né? E ela vem pra, tipo, pegar a Madame Creusodette, só que a Mônica quebra a bola de cristal com o coelhinho. A Denise fala assim, nossa, minha filha, você tá nostálgica hoje, hein? E aí a Madame Creusodette fala pra Mônica, olha, aquelas criaturas precisam de você, e quem você acha que é o seu amigo vai se virar contra você, e quem você acha que é o seu inimigo vai acabar te ajudando no final, né? Isso já vem como um prelúdio. E ela também fala que a pena é real, não é uma materialização do sonho e tudo mais, né? E quando elas saem, a Denise já tá toda estrupiada achando as coisas, né? Elas voltam pra cidade, encontram com a Magali e a Sofia. E aí elas vão tomar um suco, ali um milkshake. E a Mônica acaba pedindo desculpa pra Sofia. A Sofia explica que ela era muito amiga da Penha e da Agnes. A Penha foi morar na França. E a Agnes morreu porque ela era muito hipocondríaca, ela tinha muita doença, não sei o quê. E eu vou contar pra vocês que quando eu li isso pela primeira vez, eu não tinha tanto apego com essas personagens. Então eu não sabia. Na verdade, eu não sabia quem era. Então, meio que pra mim, a Agnes nunca foi alguma coisa, sabe? Eu vou entender qual que é o papel da Agnes quando eu pegar a assinatura nova do Grandes Sagas, que tá pra chegar aqui, já tá há mais de um mês esperando chegar. Inclusive, Dona Panini, que vocês estão me escutando, todos os funcionários da Panini me escutam. Agiliza aí, bicha. Que isso? Vai fazer 2 meses que eu assinei, eu não recebi nem meia revista. Aí, mas beleza. Só falando isso mesmo, porque a Magali tem toda uma reação de meu Deus, ela morreu e tal. E fica por isso, né? A Sofia fala que ela morreu, que ela ficou muito sozinha, e ela pediu pra mãe dela inscrever ela aqui nessa escola pra ela ter novos amigos. A Mônica pede desculpas e tal, e a Sofia vai embora. E aí a Magali até comenta, né, que a Sofia pediu elas têm mais um momento de amigas conversando, né? E aí quando a Sofia vai embora, a Magali até fala que a Sofia perguntou bastante sobre a Mônica, que ela é tipo a fã número 1 da Mônica e tal. E aí voltando pra casa, né? A Mônica até chama a Denise pra assistir alguns filmes, né? Elas vão ver Merley e Eu. Um ótimo filme, inclusive. Até que a Denise vê atrás da Mônica uma sombra, né? E aí essa sombra corre pra trás do guarda-roupa. E a Mônica acaba salvando ela. E ela vê que são os porquinhos com asas. Eles voltaram e precisam da ajuda dela.
Esses porquinhos alados, né? Eles apareciam direto aqui no bairro do Limoeiro, lá no bairro do Limoeiro, e a missão deles era proteger todos os animais das crueldades dos homens. Eu espero ver isso também naquele Grandes Sagas, né? Porque isso é uma coisa que mexe com a Agnes e tal. E é do Emerson, então ele deve ter criado esses bichos direitinho lá. Porque também isso é a primeira e única vez que eu vejo esses animais, né? Esses seres na TMJ. Nesse arco, e eu adorei eles, né? E aí a Mônica entende que o bicho é aquela sombra, prendeu eles. O próprio porquinho fala, né, aqui, ó. E aí o porquinho ele explica que a sombra prendeu todos eles, né? E ele conseguiu escapar e por algum motivo ele foi direto pra casa da Mônica. E aí a Mônica vai lá e fala assim, bora, vamos, eu vou ajudar. A Denise fica, nossa, mas eu não vou não. E a Mônica fala, vai sim, nossa, é a sua chance de entrar pras Panteras e não sei o quê. E aí elas fazem até a pose, só que a Magali não tá. E aí a Denise fala assim, ué, mas tá faltando a Magali, e aí? Ela saiu com o Kim. E aí o porquinho fala, eu vou ser a terceira Pantera, vambora. E aí eles vão. Eles chegam, né? Lá na Floresta do Sonho da Mônica. Atravessam todo o caminho e tal. A Mônica fica assim, cuidado pelo tronco e cuidado pra não cair. Descer o barranco e tudo isso a Denise tá caindo. Ela tá se machucando. Aí a gente chega no meu momento favorito, onde eu ri, eu dei ótimas risadas. Elas chegam de frente pra casa do Sonho da Mônica, e aí a Mônica levou ali umas balaclavas pra elas usarem e poderem entrar na casa sem ninguém ver. E aí a da Mônica tem orelhas de coelho, e provavelmente é azul, e a da Denise, ela tem furos pra Maria Chiquinha dela. E a Mônica fala, Denise do céu, você fez buracos pro seu cabelo, ficou ridículo. E a Denise fala, olha quem fala, espelho em casa você não tem. E o jeito que está desenhado é muito engraçado, porque elas estão super, sabe... eu acho... E o jeito que elas falam, Denise do céu, menina, você fez buraco da máscara pro seu cabelo. Ficou ridículo. Nossa, mas eu adorei isso. Eu ri pra caramba mesmo. Daí, eu não sei pra que serve essa máscara, porque ela não cobre o rosto. Era pra cobrir só os olhos, né? Deixar só os olhos de fora, mas deixa o rosto inteiro de fora, então não sei pra que serve aquilo. Mas elas acabam entrando na casa. Vão até o porão, a porta tá trancada, a Mônica joga uma escrivaninha na porta. E elas entram e acabam encontrando ali, né, todos os coelhinhos, os porcos alados, presos. E aí tem porcos de vários formatos, né? Tem um que parece aquele lá do Estúdio Ghibli, tem uns que parecem pokémons. Tem um específico que parece de um joguinho que eu jogava muito quando eu era criança, só que eu não lembro o nome dele. É um joguinho tipo... Sabe esse joguinho de... que tem um monte de bolinha colorida e você tem um canhão com uma bolinha. Aí você tem que jogar essa bolinha nas bolinhas coloridas pra formar 3 e elas explodir, dar mais espaço. É um bicho desse tipo de jogo. E ele era verde e tinha um que era azul. Enfim. A Mônica desce o coelho em todas as caixinhas, né, as gaiolas, e salva todos os bichinhos. Eles fazem a grande pose das panteras, que eu acho incrível também. E aí tem uma pessoa na porta da casa que é a Agnes, né? Ela fala assim... morta? Sim, eu faleci há 2 anos, mas eu não consigo largar esse lugar. Minha casa, meus bichinhos são muito importantes pra mim. E aí ela vira aquele monstro, né? Que é uma sombra com as roupas que ela veste, são, né? E é um monstrão do caramba. Ele pega a Mônica. E aí a Denise, ela vai até os bichinhos dos porquinhos e fala assim, gente, acorda, vamos lá, vocês têm que fugir, ou a gente tem que sair daqui.
E os porquinhos ficam, não, se a gente se mexer, ela vai bater na gente, não sei o quê. E ela dá uma chicotada na Denise que ela cai desmaiada no chão. E isso é o suficiente para os porquinhos irem pra cima dela, derrotarem ela. Aí as meninas conseguem fugir pelo esgoto, porque a Agnes é muito hipocondríaca e tudo mais. E assim elas conseguem liberar os porquinhos e por fim a história dos porquinhos acaba. Só que não a história da HQ, porque a gente vai ter ali no domingo, né, no dia seguinte. Na verdade, eu acho que é no mesmo dia, né, na casa do Cebola. Ele recebe, tem uma pessoa tocando a campainha, ele acha que é o Cascão. E aí ele vê, é a Penha. E ela com o seu olhar penetrante. Ela fala, não lembra de mim, Cebolinha? Pois eu nunca vou conseguir esquecer de você. E aí a gente corta, né, pra segunda-feira, onde a Mônica e a Magali estão indo pra escola. A Mônica tá super bem, porque ela conseguiu resolver os problemas do sonho dela e tal. E aí, a gente tem, né, a conclusão daquela cena do A Vida Te Dá Uma Rasteira e Você Cai de Cara na Lama, né? Ela fala, a vida é tão engraçada quando você finalmente acha que está tudo bem. A vida te dá uma rasteira e você cai de cara na lama. É tudo tão absurdo, tão irreal, que parece mentira, um sonho. Não, a vida não é engraçada. Ela é muito cruel. E aí mostra a Mônica desolada, olhando pro Cebola dando um beijíssimo na Penha. Olha, eu vou falar pra vocês que na época, quando eu li isso aqui, eu era uma criança. Isso aqui é de quando? 2012. Eu tinha 11 anos quando essa edição saiu. Então, eu não tinha tanto apego, apreço. Na verdade, eu não sabia direito quem eram essas personagens. Porque eu não tinha tanto contato com Turma da Mônica clássica, tantos gibis, assim. Eu conhecia mais pelos DVDs e pelos filmes do que pelos quadrinhos, porque na minha cidade quase não tinha banca de revista. Tinha uma banca de revista que ela fechou, inclusive, depois de um tempo. Então eu não tinha tanto contato, eu não sabia muito sobre essas personagens, mas ver a Mônica e o Cebolinha que tinham toda uma construção de casal, chegar no fim e ele tá beijando uma outra, eu fiquei bravo com o Cebolinha, viu? Eu fiquei bravo, e aí a gente vai pra parte 2, que assim, esse arco, pra mim, ele é duas edições distintíssimas, sabe? Mas ele é muito, muito bom. Bom, a segunda edição ela vai começar praticamente de onde parou, né? A Mônica muito triste, vendo a cena dos dois ali. E ela corre pro banheiro, aí vem a Magali, a Denise. E aí você quer um ombro amigo, e a Mônica fala que quer, elas começam a se abraçar. E aí vem os pensamentos, né? A gente tá na casa da Mônica, ela tá deitada na cama ali. Muito triste, sabe? E ela fica, nossa, eu não consigo encarar o mundo lá fora, tô com muita vergonha. Não quero que as pessoas olhem pra mim como se fosse culpa dela o Cebola ser um vagabundo. Porque não tem outra palavra. O Cebola ser um chato, um sem personalidade que traiu ela. Tipo, a culpa é dela de ser traída, sabe? Não é do Cebola de ser um traidor. Não é. E aí a Mônica tá muito insegura. Ela fica assim, eu não sou assim, eu sou forte, eu não sei o quê. Aí alguém bate na porta. É o Cebola, a Mônica vai lá, abraça, fala, nossa, como eu te amo. E ele fala, eu não te amo. Eu nem gosto de você, nunca gostei, eu só queria te derrotar. Eu só queria te derrotar. Até que ela acorda. E era tudo um sonho. E ela continua muito mal, ela liga pra Denise, pra elas irem assistir filme. A Denise fala assim, não, eu não vou assistir filme.
filme de choreiro, eu não quero ver filme de choreiro, não. Ah, não, pra mim já deu, eu não aguento mais não, eu não sei o quê. A Mônica fala assim, eu ia ligar pra Magali, mas como ela tá namorando, eu liguei pra você porque nós duas somos solteirona. E a Denise sai correndo, tipo, de raiva. E a Mônica fala, não, vamos ficar junto, amiga, eu preciso de você e tal. Daí a Denise abre a bocona pra chorar, depois que elas assistem o filme, elas veem o filme. O filme se chama Mel com Açúcar, tá? Uma comédia romântica, Mel com Açúcar. Bem docinha. E a Mônica tá muito triste ainda, sabe? Ela quer esquecer o Cebola e tal. E aí a Denise, ela chama, né, o pessoal, os amigos, pra uma reunião na casa da Mônica. E aí a gente tem o primeiro indício. Esse aqui é o primeiro indício de que não ia se fechar nessa edição. O segundo capítulo, né, dessa HQ, quer dizer, o primeiro capítulo dessa HQ, né, onde o primeiro ponto, quando tem essa reunião deles, o capítulo se chama O Cavalo Vermelho da Guerra. Pra gente que tava lá em 2011, 2012, né, perto do fim do mundo ali, o que isso significava? Ó, tô batendo com as costas das mãos, nas costas das mãos. Ó, ninguém sabe. Mas, porém, entretanto, todavia, poxa, isso daqui quer dizer... Isso aqui dava um prenúncio do que vinha por aí. Eu só vou falar isso, porque a gente vai conversar melhor sobre essas teorias e tudo mais pra frente, ok? Ok. Então se unem Magali, Milena, Franja e Cascão. Magali e Milena, olha, gente, era pra Milena estar aqui, né? Mas infelizmente ela não existia nessa época. Então é Magali, Marina, Franja e Cascão, tá? Eles se juntam ali pra conversarem e elas meio que entram em consenso, né, na história de que a Sofia entrou na escola, pegou informações, passou pra Penha e não sei o quê. E todo mundo vai conversando ali, né, como se a Sofia não estivesse ali. Ai. E aí ela tem até uma certa hora que ela fala, né? Nossa, vocês querem parar de falar de mim como se eu não estivesse aqui? E a Denise fala, ai, nossa, super esqueci que tinha te chamado, meu bem. E aí... elas começam a falar da Mônica e a Mônica fala também, parem de falar como se eu não estivesse aqui. E a Denise fala, nossa, esqueci que a gente fez a reunião na sua casa. Ai, eu amo esses momentos. Aí a Mônica vai falando, nossa, eu fico me perguntando todos os dias o que aconteceu, o que eu fiz de errado. A Penha é totalmente diferente de mim, ela é toda sofisticada, calma, não sei o quê. E aí, nossa, eu acho que falta... Eu acho que falta muito a alguém olhar na cara dela e falar assim, minha filha, a culpa é do Cebola de ser um traidor e não sua de ser traída. Quem trai é quem tá culpado. A culpa é de quem trai. Eu não tiro a culpa de quem trai, não. Quem é traída, minha filha, é só uma vítima, sabe? Não tem motivo, entendeu? Não tem motivo. Então, a gente tem que ter essa noção, sabe? Depois de um tempo a gente percebe essas coisas. E na época, quando eu lia isso, nossa, eu ficava com tanta dor da Mônica, eu falava, meu Deus, coitadinha. Hoje em dia eu vejo e falo, meu Deus, se a Milena tivesse aqui, ela podia ser a pessoa que olhava na cara da Mônica e falava, Mônica, minha filha, a culpa de quem trai é de quem trai, não é sua não. E outra, eles nem namoravam, nem namorando estavam, eu acho, né? Se eu não me engano. Eles começaram a namorar na 34, mas eles já tinham dado umas brigas e tal. Então, assim, tem essa não. De, ai, nossa, que por isso, que por aquilo. Não! Deixa quieto. Para de ser chata. E ela fica, ai, nossa, porque
a Penha é melhor e eu sou pior e não sei o que, vamos ser amigas e tal. E aí a Denise fala assim, ela fala, nossa, tá na cara de que isso que o Cebola tava fazendo com a Mônica e com a Penha já vem de tempos, para ela já chegar dando uns pega nele, ele já devia estar paquerando a Penha pela internet há muito tempo e tal. E a Mônica, ela vai ficando brava, ela vai mudando o foco, até que ela pega um João Bobo e bota a foto do Cebola e começa a bater nele. E a Marina olha na cara dela e fala assim, nossa, deixa o João Bobo em paz. Vamos dar um jeito de melhorar, de arrumar. E aí a gente muda, né, pra casa, pra mansão da Penha. Onde tá a Penha, a Agnes e o Cebola, e a Sofia chega. Ela chega falando que ela tá com uma cara super demoníaca, né? Falando que a Mônica tá derrotada e tudo mais. E aí a Penha vai dar uma festa, né? Pra comemorar o bota fora do Cebola. Ela fala que ela vai dar uma festa e tudo mais pra poder comemorar a vitória que ela teve em cima da Mônica. E aí no outro dia a Mônica vai pra escola toda chique com uma blusa caída no ombrinho, mostrando o top que ela deve estar por baixo, porque aquele não é um sutiã, eu não aceito que seja um sutiã pra uma adolescente numa escola, então ela tá de topinho por baixo. E aí ela vai, o povo, nossa, que atitude, que garra, que força, como ela tá bela, e não sei o que. E ela chega pra Denise, oi, como eu sou queen. Daí o Cebola passa, esbarra na Denise, cai um livro. Ele aparentemente deixa alguma coisa no livro, mas a Denise vê e sai de perto, assim. Enquanto isso, a Mônica, ela fala, ai, nossa, eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou ser uma pessoa legal e não sei o que. Eu vou reconquistar o Cebola com o tempo e tal. Aí a Marina olha na cara dela e fala assim, minha filha, não é querendo cortar seu barato, mas é que a Penha anunciou uma festa e o Cebola vai mudar com ela pra fazer um intercâmbio lá na França, porque a gente acabou de escutar o professor falando. E aí a Mônica desaba de novo, porque a Mônica, ela é assim, sabe? Ela é essa menina desabante. E a gente volta pra mansão da Sofia da Penha no dia seguinte, onde ela vai receber a moça que vai fazer a festa pra ela, né? Uma moça elegante, de cabelos ondulados e soltos. Então, elas fazem um bullying básico com a Sofia. E a Penha vem falando, eu quero telões. Você pode fazer o que você quiser, mas eu quero telões espalhados pela mansão pra todo mundo ver. E a gente vê toda vez que a Penha tá brava e ela olha pra Sofia, ela olha e vai uma linha, né, de gelo até o olho da Sofia. Esse é um poder que a Penha tem, o olhar penetrante dela, o olhar da depressão. Sempre que ela faz isso, as pessoas elas acabam acatando ao que ela faz, né? Então, o Cebola tá vendo tudo lá de cima, né? E ele fica, nossa, eu não gosto dela, não quero ficar perto dela, eu amo a Mônica e tudo mais, eu tenho que fazer alguma coisa pela Mônica, para que ela possa saber que eu amo ela. Então, a Sofia vai se encontrar com a Marina e a Magali. Elas falam até que a Mônica tá muito mal, porque tem até uma nuvem de chuva em cima da casa da Mônica. E a Sofia fica muito mal por isso. Daí ela vai lá na casa da Mônica e conta tudo. Ela fala que tudo era um plano desde o início. A Penha, ela é perdidamente apaixonada pelo Cebolinha desde que eles são crianças. E aqui é uma coisa que eu falei no episódio passado sobre as referências, que, por exemplo, nessa parte a gente tem Cebolinha número 32, edição Panini. Isso aqui, se eu quiser, eu posso procurar e achar essa revista pra ler, sabe? Eu posso ir lá no Manicaverso, que provavelmente no aplicativo vai estar essa edição lá pra gente conseguir ler. Então, tem essa necessidade, sabe? Tinha que ter essas coisas nas edições mais recentes também. Enfim. E aí, ela fala que
O plano pra ir na casa foi tudo orquestrado pela Penha, que elas sequestraram os porquinhos pra Mônica ir lá e acabar quebrando tudo. E a Agnes filmou isso, e as filmagens foram usadas pra chantagear o Cebola pra ele ficar com a Agnes. E aí a Mônica fala, nossa, como que aprovaram isso? Como que os pais dela aprovaram isso, não sei o quê. E ela fala que ela tem um olhar hipnótico, né? Então, é um olhar da depressão. A Mônica até fala sobre isso depois também. E aí juntam-se as panteras, elas vão prontas pra tentar impedir a Penha de fazer o que ela vai fazer. Só que aí a nossa querida, a nossa amada, como é que ela chama? Sofia, ela fala assim, nossa, a casa vai estar cheia de... Como é que é? A casa vai estar cheia de seguranças. Mas ela tem uma ideia. E aí a gente corta pra festa. A Penha tá super chique, super arrumada, falando, né? Que hoje é o dia mais feliz da vida dela, que ela queria dividir essa alegria com todos os amigos mais próximos e estimados, para eles poderem se divertir, né? Que o jantar já ia ser servido. E aí a promoter, né, ali, ela fala que ela convidou gente da imprensa, pessoas famosas e tudo mais. Vai ter tudo vai ser televisionado, vai estar na mídia. E só tem um lugar da casa inteira onde não tem segurança, que é no Barranco do Farol. Só que é na encosta, né, que vinha pelo farol, mas ninguém seria louco de subir por ali. Só que a Mônica era. E aí a gente vê a Mônica subindo, e ela conversando com o pessoal sobre o plano de subir e botar um pendrive lá, pra apagar os dados no computador. Ela entra, bota um vestido de gala lindo, que eu acho que é azul também, porque a Mônica adora azul. Azul com uns detalhes em dourado, ia ficar lindo, não ia? Um azulzinho bem clarinho. Daí ela vai, entra na festa, a Penha quase vê ela, a Sofia passa pela frente dela e a Mônica vai escondida na silhueta, né? Só que a Penha acaba descobrindo e a Mônica sai correndo. A Mônica encontra com o Cebola, eles brigam pra caralho, e a Mônica fala um monte de coisa na frente dele, e fala que você acha que eu sou uma donzela pra precisar de proteção e não sei o quê. E a gente tá falando também sobre uma questão de que a Penha tava querendo fazer a Mônica ser presa. Mas assim, eles são adolescentes, o máximo que ia acontecer é a Mônica ir ser levada pra assistir uns vídeos lá, pagar umas penas mais tranquilas pra ela ser uma adolescente, e o crime prescrevia, sabe? Tipo, por mais que fosse, isso seria meio, né, tonto, mas enfim. Eles vão tentar fugir, a Mônica vai pra onde tá o computador, e a Sofia fica na frente da Penha pra tentar impedir também, né? Ela de entrar no lugar, e a Sofia dá até umas quebradas ali no chão, batendo os pés forte, e a Mônica quer que o pendrive destrua tudo e tal. Daí a Penha invoca o espírito da Agnes, que joga a Sofia contra a porta, pega a Mônica e o Cebola, os dois estão muito bravos e tal. E a Penha vai lá e ela fala... ela faz o que todo vilão que se preze faz, né? Ela conta toda o seu plano na frente da Mônica, fala que ela planejou, que o Cebola trocou ela pra ficar com a Mônica, e aí o plano dela era derrotar a Mônica, né? Quando a Penha forçou ela a arrombar, né, a casa da Agnes, pra proteger e gravar o vídeo da Mônica pra ela poder ir pra cadeia. E aí a Mônica até fala, nossa, quem você pensa que é? E a Penha fala, eu sou o cavalo vermelho da guerra. Guardem isso, porque nas próximas semanas esses cavalos, eles vão ser importantíssimos. Se eu não me engano, a Mônica é outro cavalo, mas eu não sei qual que é. E eu não sei quais são os outros também não, mas vai ter os cavalos. Enfim. Ela fala, agora que eu venci, eu não preciso mais de poder e tal. E aí, em um certo ponto, a nossa querida moça que tava trabalhando ali pra organizar, né, a promoter da festa,
Ela fala assim, não, eu não vou passar o vídeo da Mônica não, eu vou passar o seu, porque eu acabei de gravar um. Eu sou a única pessoa que consegue vencer o seu da depressão. Eu tava do seu lado o tempo todo. E aí ela prende o cabelo e a gente descobre que era a Denise. E aí, né, ela fala que o Cebola trocou o número da promotor da festa pelo da Denise no celular da Penha, para que elas pudessem conversar. E a Denise passa, né, o vídeo da Penha para todo mundo ver. E a Marina tava na festa, viu? Eu não sei como ela entrou na festa, mas ela tava lá na festa. E aí, a Agnes, né, mandada pela Penha, ela vai lá e sobe com o Cebola e a Mônica e tal. E a Mônica grita pra atacar e os porquinhos vêm e trazem o Ângelo e ele derrota a Agnes. Né, ele leva ela pro céu junto, né, subjuga a alma dela e fala, ó, já é hora de você partir, que você não merece, não tem mais o que ficar aqui. E aqui a gente tem uma arte que ficaria linda colorida, né? Ficaria linda colorida. Gente, artistas que me escutam. Se tem algum artista digital aqui que saca de colorir essas coisas, façam. Vocês vão ganhar muitos likes. Essa cena final aqui, ó. A página número 113. Sabe? É só... Pode ser até o próprio... Essa página inteira, do jeitinho que ela tá. Ela vai ficar linda, colorida, muito bonita, mas eu tenho certeza. E aí a Penha ela vai pra cima da Mônica, né? Elas estão ali na beira do penhasco, mas a Mônica consegue se salvar. E a Agnes, ou a Penha, ela cai e ela bate a cabeça no bote, que tá lá embaixo. A história acaba com uma declaração de amor do Cebola com a Mônica. Ele fala que ama ela, mas que ele foi um idiota por não ter contado pra Mônica e tal. Tipo, é um fim, assim, bem fofinho, né? E aí termina a história, né? Sombras do Passado é encerrada com essa conversa dos dois, né? Esse amor dos dois e nessa declaração de que os dois se gostam muito. E agora... a gente vai falar sobre Dia das Bruxas, uma aventura completa da edição número 63. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa capa aqui, ela brilha no escuro. E é de uma qualidade tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela é do ano de 2013. Já tem mais de 10 anos que eu tenho essa revista. Ela, tudo bem, ela passou a grande parte do tempo dela guardada em caixa. Hoje eu guardo ela no armarinho, para eu ter mais acesso, um acesso mais fácil a essas revistas. Mas não tem uma falha no efeito de brilho no escuro. E eu falo isso porque eu passei ontem à noite, depois que eu li essa revista, uns bons minutos no meu quarto escuro, só passando a lanterna do celular por cima e vendo o brilho. Porque é babado, eu adoro. Essa capa ela tem um acabamento fosco, ela não tem um acabamento brilhante que tem as outras capas. E eu acho que, ai gente... Pra vocês que trabalham na Maurício de Souza Produções Panini, que todos estão trabalhando, então, enquanto trabalham, estão me ouvindo, voltem com as capas foscas. A gente teve uma só em toda a TMJ, se eu não me engano. Mas, por favor, essa capa fosca é uma delícia de você passar a mão. Ela não fica pegando. Ai, nossa. Um grande beijo para as capas foscas. E voltem com as folhas amareladas. Essas folhas são brancas. Essas ficaram amareladas porque com o tempo. Desculpa. Enfim. A gente começa essa edição na tenda da Madame Creusodete. E ela recepciona a gente, né? Ela fala assim... Quem está aí? Ah, são vocês. Estão atrasados. Venham comigo. E não toquem em nada. Sentem-se, por favor, e sejam bem-vindos à noite do Dia das Bruxas. E ela fala, né, que ela vai contar
três histórias que o importante é que vocês ouçam as três histórias que eu vou contar essa noite. E vou contar só uma vez, por isso preste atenção. A gente vai começar a primeira história com lá no Colégio do Limoeiro, né? Com a Mônica levando um susto, porque tem uma figura encapuzada chegando no colégio. A Mônica nem tá levando um susto, ela tá gritando de desespero, porque as coisas não estão. As fantasias não estão prontas, né? As fantasias do Halloween não estão prontas. E aí o Cebola fala, ai, a gente inventou de botar LED na roupa e o Franja tá terminando de arrumar, porque isso é difícil de fazer. Até que o Cebola vai até a casa do Franja pra poder ver o que tá acontecendo. E chega a pessoa encapuzada, a Mônica leva um susto. Mas aí não se passa da Magali fantasiada de fada de bruxa. Gente, a Magali de bruxa. Olha, eu quero dar eu não sei, eu acho que foi aqui aonde a gente teve a primeira vez em que a Magali teve esse desenvolvimento de bruxa. Uma coisa bruxa. E para a primeira vez foi uma coisa que deixou uma marca que até hoje reverbera em Turma da Mônica. Tudo bem, a gente sabe que a Magali ela é sobrinha da tia Nena, tem todas as questões mágicas. Só que a Magali bruxa, do jeito que a gente conhece, com esse design de capuz, cabelo solto e machado e um cajado com uma lua na ponta, uma lua crescente na ponta, isso é coisa da Super Saga. Isso foi feito pelo Emerson, sabe? Esse estilo foi setado por ele. Ele criou isso. E eu acho isso incrível. Isso é um ponto maravilhoso. Ele fez isso de uma forma excelente. Muito bem feito. Nossa. E daí a Denise chega fantasiada de Arlequina. Sabe uma coisa que eu ia gostar? De ver a fantasia da Denise colorida. Nem é essa edição, que nem eu falei nas outras, mas pra mim Super Saga e preto e branco super combina o estilo do quadrinho e tal. Não acho que eles deveriam relançar, viu, pessoal da Mágica de Souza? Vocês não precisam relançar essa colorida não, mas as quatro dimensões seria incrível se vocês relançassem elas coloridas, viu? Se vocês quiserem me chamar, eu posso fazer consultoria. Enfim. Mas eu queria muito ver essa fantasia da Denise colorida, por causa do cabelo colorido. Porque essa daqui não é a Arlequina dos filmes, né? É uma Arlequina mais quadrinhos e mais referências, né? Então, a nossa querida Sofia chega. Só que aí a Denise chama ela de Maitê. Eu não sei se é nessa ou se é na edição anterior. Eu acho que é na edição anterior que ela chama ela de Maitê pela primeira vez. E, gente, eu simplesmente amo a relação das duas. Eu amo que a Denise chama a Sofia de Maitê, porque ela tem muito mais cara de Maitê do que de Sofia. Tanto que eu passei muito tempo da minha vida chamando ela só de Maitê. Porque ela tem muito mais cara de Maitê do que de Sofia. Ela tem muito cara de Maitê. Isso não, ninguém tira dela. E ela fala que tá fantasiada porque ela botou um chapéuzinho de marinheiro. Lindas, né? Daí começa a chover, e aí a Magali fala que a tia Nena contou pra ela que, segundo as antigas lendas pagãs irlandesas, hoje é o único dia do ano que o tecido que separa o mundo real do espiritual tá mais fraco e os mortos podem andar junto com os vivos. E aí a Magali vira e fala, Mônica, atrás de você. E é um zumbi todo rasgado, todo machucado, cheio de pereba, cheio de sangue, com um machado na cabeça. E ele fala, vocês todos vão morrer essa noite, um por um. E as duas cagadas de medo. E aí, bem no traço cartunesquíssimo do Emerson, o Cascão tira o machado com a formato da cabeça dele e fala assim, ai, vocês gostaram da minha fantasia? O miseravão solto na vala.
Ah! E as meninas ficam muito bravas com ele. Ele fala, não gostaram da minha fantasia de zumbi, que não sei o quê. A Mônica vai correndo atrás do Cascão. Mas depois ele sai e a Magali vê que tem um fantasma em volta da Mônica. E a Magali tá muito atônita com isso. Daí a Denise chega, ela fala que tinha um fantasma em volta da Mônica. A Denise fala assim, nossa, para tudo, cancelar a minha festa. Porque até a Magali fala, olha, é melhor cancelar antes que seja um problema e tal. A Denise não deixa, porque ela fez a festa, ela deixou a coordenação super confiar nela e tudo mais. E aí a gente tem um momento em que a janela quebra, né? Porque, né, talvez tenha alguma assombraçãozinha no lugar. A gente corta pra casa do Franja. E aí, pessoal, a gente tem aqui nesse momento uma coisa que pra quem tava lendo na época de lançamento lá, 2013, nada. Mas pra nós, véia Kakura, órfã da Super Saga, porque eu sou órfã da Super Saga, eu posso não ficar chorando as pitangas, porque a Super Saga, nossa, é a única coisa que presta e tal. Eu sei que não é. Eu sei que teve muita coisa boa depois de Super Saga, sabe? Teve o negócio, o estranho caso de Sarah, que as capas podem ser feias, mas a história é legal. A gente teve várias edições que foram legais depois. Essa da Vampirisa, a do Lip com a Magali, a que foi inspiração pro filme do Reflexos do Medo. Teve bastante coisa. Só que eu sou órfão de Super Saga. E aí, nesse quadrinho, especialmente na página 27, a gente tem o Franja com as mões dele, as grandes mões científicas dele, em um capacete. E esse capacete é o capacete que o Cebola do futuro vai acabar usando quando tudo virar uma distopia. Não é querendo dar spoiler pra vocês do que vem aí, mas vocês que estão aí, que já leram a Super Saga, vocês sabem do que eu tô falando. Eu não vou me aprofundar muito, porque pode ser que tenha gente que nunca leu a Super Saga e quer ler ouvindo os podcasts, né? E eu tenho fé e esperança em todos os deuses que as pessoas vão ouvir o meu podcast, né? Não só na época de lançamento, mas também num futuro próximo aí, quem sabe. E aí, o que acontece? O Franja tá mexendo nesse capacete, e na hora que eu vi esse capacete, eu gritei. Porque isso daqui é uma... Isso não é nenhuma referência, porque você só consegue referenciar uma coisa que o público já sabe o que é. Então, isso daqui é uma alusão ao que vem, ao que tá vindo, e vem aí coisa grande, sabe? Esse capacetinho, ele é identidade visual. Vocês têm noção que só de ver esse formato, eu me liguei no que era, que isso é o traje que o Cebola vai acabar usando no futuro e tal. Mas enfim, isso daqui é coisa de Umbra, é coisa de Sombras do Futuro, que vai ser daqui a umas 2-3 semanas. Então vocês se preparem, porque eu amo falar de Super Saga. Enfim, vambora. Só um minutinho. Mas, voltando à história, o Franja recebe uma ligação, o Cebola acaba atendendo, e é uma pessoa querendo falar com o Franja, super gritando e tal. Só que aí ela fala que é a Mônica, né? Quando o Cebola fala que tava falando com a Mônica. A Mônica fica brava, fala, nossa, você me largou aqui, não sei o quê. Vem aqui pra casa abandonada na rua de cima, pra gente poder arrumar, pra você poder me ajudar. E ela fala, ó, não entra na casa. E enquanto isso lá na escola, o Cascão prega ali umas tábuas na janela que quebrou. A Mônica fala que vai pra casa do Franja se fantasiar, porque ela ainda não saiu do colégio, isso é um ponto. E o pessoal que fica, né, a Denise, a Magali, a Sofia Maitê e o Cascão, eles ficam ali e a luz acaba, né? Então a Magali fala, nossa, isso deve ser sinal de que tem algum problema aí, não sei o quê. E aí eles se separam, né? A Denise vai ver
com o diretor porque o gerador de emergência não ativou. O Cascão vai ver se a fiação do lado de fora tá tudo ok. E a Sofia vai ver se tem algum problema nos disjuntores. E a Magali fica ali sozinha, né? A Denise fala pra ela tomar um banho de sal grosso. No que o Cascão vai lá pra fora, ele tá olhando lá as fiações, tá tudo normal, e ele é atacado por 2 pássaros cucos. Isso é importante. Ele é atacado por esses 2 pássaros, que saem correndo, gritando cucu, cucu, cucu. Igualzinho a Cynthia Lee Fontaine. Sim, senhor. E aí a Sofia tá lá ela vai no porão, né, pra ver o disjuntor lá. Ela acaba caindo e pinga um pouco de tinta no cabelo dela, na cabeça dela. E a Denise aparece ali pra ela pra falar, olha, não, eu vim ver o que tá acontecendo com você e tal. E aí a Denise vira uma sombra e pega a Sofia. Enquanto isso, a Magali tá ali botando sal grosso nas janelas e tal. Ela vê que atrás do Cascão tem uma fantasma. O Cascão, quando ele olha pra essa fantasma, ele vê a Sofia. E esse fantasma acaba jogando, né, o Cascão contra a janela. Pra quase que bater ali na menina. A Denise, ela acorda no porão, né, com dor de cabeça e tal, ela liga os disjuntores. E ela volta lá e vê a Magali de cabelo solto, agora, isso é importante. Com 2 sacos de lixo, ela joga os sacos de lixo no porão, que são o Cascão e a Sofia. E fecha a porta. Com isso, a gente encerra a primeira história dessa edição. A segunda história acontece com a Mônica e o Cebola. O Cebola tá ali do lado de fora, né, no muro ali, escorado no muro da casa abandonada. E ele pula o muro, né, e ele vê ali essa casa abandonada. É a casa fora do tempo, a mesma casa onde o do Contra e a Isa passaram nas histórias de Vampiriza, né. E a Mônica tá no andar de cima, ali na janela, falando pro Cebola não ir embora pra ele ajudar ela. E ele fica assim, nossa, eu vou ou eu não vou? Nossa, mas se a Mônica tá em perigo, ela é a pessoa mais forte do mundo, eu não consigo lutar contra isso, então eu vou chamar ajuda. Ele pula o muro e vai correndo buscar ajuda, e ele acaba passando perto da Mônica, que tá indo na casa do Franja. E ele fala, mas se você tá aqui, quem é a outra Mônica? Aí ele lembra, nossa, a outra Mônica, eu vou lá salvar a outra Mônica. E a Mônica fala assim, como assim outra Mônica? Eu vou também. E aí eles vão pra essa casa, né, eles chegam ali, entram na casa. Quando eles vão entrar na casa, os 2 pássaros cucos saem de dentro dela, correndo assim, e aí eles entram, né, respira fundo, vamos entrar. Eles entram na casa e o Cebola fala que o barulho veio lá de cima. E eles estão ali olhando, né, eles estão ali no pé da escada e cai um relógio nas costas do Cebola, um relógio, esses relógios grandes assim. O Cebola fica no chão e a Mônica vai lá em cima ver se tem alguma coisa. Só que quando ela entra, não tem nada ali. Ela é assustada, na verdade, por um fantasma, uma pessoa com uma roupa, né, um tecido preto no corpo. Ela fecha a porta, a gente percebe que na sala tem o mesmíssimo relógio que caiu nas costas do Cebola. E ela fica pensando o que eu vou fazer, e aí ela olha na janela e vê o Cebola pulando o muro. Porque ela tinha falado pro Cebola ir buscar ajuda lá fora, né, antes de subir a escada. E aí ela fala, Cebola, volta pra cá e me ajuda. E aí ela escuta batidas na porta, né, e ela pensa, nossa, os fantasmas estão voltando, eu vou jogar o relógio nas costas deles. E é o que ela faz, ela joga o relógio nas costas do fantasma. E ela encontra um livro, né? Ela vai começar a ler o diário, é um diário do dono da casa, só que o Cebola encosta no ombro dela e ela desce o livro na cabeça do Cebola. Nossa, quase que ele morre. E ele fala, nossa, eu ainda não morri, mas se você continuar, eu vou chegar, eu não sei se eu vou ter tanta certeza assim. E ela fala que tinha alguém ali, um fantasma e tal, um lençol preto enorme e tal, e o Cebola pega esse um lençol que tá pendurado ali, cheio de poeira, e fala, seria esse aqui? Deve ter alguém lá em cima, então eu vou lá fazer uma brincadeira com eles. E ele sobe.
No que ele sobe, a Mônica se senta pra ler. E aqui vale a pena eu ler isso pra vocês, que é assim, ó. No diário, diz o seguinte: hoje descobri que minhas experiências com magia temporal deram certo. A casa inteira se tornou um buraco fora do tempo. Os paradoxos estão cada vez mais frequentes. Às vezes encontro comigo mesmo andando pelos corredores. Mas alguma coisa está muito errada com o refluxo temporal. Se alguém ficar muito tempo dentro da casa, acaba se transformando em um pássaro cuco e só reverte ao normal após o sétimo sol. Tenho que sair agora para comprar alpiste pro Joãozinho. E aí a Mônica entende que e aí vai caindo a ficha dela, né? Os pássaros que saíram daqui eram pessoas de verdade, né? E aí ela pensa assim, nossa, com quem que eu posso falar? Eu vou ligar pro Franja porque ele sabe mexer com viagem no tempo. E aí ela liga, o Cebola atende e ela fala, o que você tá fazendo aí? Vem pra cá, vem pra cá me ajudar e não sei o quê. E aí quando ela desliga, ela pensa, nossa, espero que o refluxo temporal não pegue a gente. E aí cai a ficha dela, né? Que quando ela tava chegando, né, andando na rua, encontra com o Cebola, ele fala que ela mandou ele esperar ele ali. Depois ele fala que tinha uma pessoa lá dentro. E aí as histórias, a história vai começando a entrar nos eixos, né? O Cebola pula o muro, vê a Mônica lá, leva a Mônica de fora lá pra dentro. Eles entram e ele vai lá em cima, né, assustar a Mônica, que já está lá em cima, que joga o relógio nas costas do Cebola, e a Mônica, que tinha acabado de chegar, vai lá em cima ver o que tá acontecendo, e esse ciclo continua, né? E aí ela entende que eles já foram pegos pelo refluxo, e a Mônica explica, né, o que estava acontecendo, que eles vão virar pássaros, e aí no meio do caminho eles se tornam esses pássaros e saem da casa dando de encontro com eles antes de entrarem na casa. Isso é uma história de paradoxo excelente. Eu adoro essas histórias que elas acabam onde terminam e terminam onde começam. E sabe? E elas ficam se regurgitando. Gente, essa história é ótima. Eu adoro isso. Eu adoro histórias com viagem no tempo e paradoxos, essas coisas. E aí, e agora chegou o momento de amarrar todas as pontas soltas, fechar todas as portas. Assim se inicia o princípio do fim. A terceira história dessa edição. A baladinha monstra. Né, tá o pessoal ali na festa, a Magali tá meio com uma cara de poucos amigos, ela só quer saber da Mônica e do Cebola, até que dois pássaros se jogam em cima da Magali e eles voltam a ser a Mônica e o Cebola. E eles falam, né, que sentiram a energia da Magali e foram até ela pra pegar os poderes e tal. E aí a Magali fala que consegue sentir o poder, como se ela pudesse fazer tudo. E aí tem um momento onde mostra ela com um cabelão e os poderes, ela começa a voar e as pessoas se assustam. E aí ela começa, né, a falar, nossa, eu consigo sentir cada força elemental da natureza, cada estrela no universo, uma das 4 torres do firmamento, cada trovão, cada relâmpago, eu posso controlar todos eles. E ela joga um raio na Mônica, inclusive. Isso daqui também é uma forma de mostrar como que a Magali é poderosíssima, né? Ela é uma das personagens mais poderosas que a gente tem no imaginário popular brasileiro, sabe? Assim, se a gente fosse ter que escolher 5 personagens para representar o Brasil em uma super guerra entre quadrinhos do mundo inteiro, a Magali seria uma delas, sabe? Só que teria que ser a Magali da Super Saga, que a lua brilha essa noite, entendeu? Enfim. E aí ela pega a Mônica, né? Começa a levitar a Mônica e fica assim. Ela fala umas coisas que todo mundo entende que não é a Magali, é a Penha, né? E aí ela fala que por culpa deles ela tá num estado de morte em vida
E hoje alguma coisa aconteceu que ela conseguiu se desprender do corpo, né? A alma conseguiu desprender do corpo. E ela vai pra pegar, ter uma vingança da Mônica do que aconteceu na edição passada. E aí, a Magali lá de dentro tá lutando contra essa Penha, né? E a Penha sai do corpo da Magali, mas ela vira uma espécie de zumbi ali na frente deles. E ela fala que ela vai acabar com todos eles, né? Que ninguém vai estragar a vingança dela. E ela se desfaz em areia. Só que no que ela se desfaz, todo mundo ao redor se torna zumbi. Um zumbificado, controlado por ela. E a Mônica fala, vamos lutar. E a Magali fala, luta, mas com cuidado, porque eles ainda são nossos amigos. E aí eles fogem pro porão, né? Lá no porão eles acabam encontrando o Cascão e a Sofia, né? Só que eles estão sendo controlados, eu acho. Né? Porque a Sofia tá sendo controlada. A Mônica nocauteia o Cascão com um coelhinho, né? Porque ela não desapega do passado. E a Sofia dá um murrão na Mônica. A Denise olha na cara da Magali e fala assim, minha filha, você é bruxa, você é forte, dá um jeito. E no que ela vê a Sofia pegando assim na blusa pelo colarinho da Mônica, ela dá uma explosão de poder, assim, sabe? É épica, maior do que a Wanda ganhando poder em WandaVision. Ela manda a Penha sair do corpo da Sofia, liberar a Mônica e nunca mais voltar a atacar os amigos dela. E a Penha tá em formato de serpente, um bichão assim. E ela, nossa, não adianta me expulsar do corpo porque eu posso tomar outro quando eu quiser. E vai ser um pesadelo e vocês nunca vão ter um minuto de paz. E a Magali, ela dá só, tipo assim... Ela estende as mãos, um monte de coisa, um monte de sombra amarra o espírito da Penha. E a Magali fala, eu te amarro, eu te desconjuro, eu te condeno 3 vezes 3... Eu te condeno 3 vezes 3 à prisão sem muros. E a menina desaparece, o espírito da Penha some. Daí a gente é levado pro hospital, onde a Sofia explica que no ano passado, em Sombras do Passado, né? A Penha, quando cai lá no bote, ela entra em coma, né? A queda acabou afetando o cérebro e ela entrou em coma. E como toda a família dela mora fora, ela ficou sozinha e a Sofia ia visitá-la, né? Então a Magali pega o seu pingente, um colar que ela achou lá do Tia Nena, bota no peito da Penha pra poder curar a Penha. E assim a gente termina a terceira história, né? Fechando aí esse trio de historinhas de terror que falam muito sobre o futuro, né? Eles mostram muitos elementos e preparam um terreno enorme, porque vai vir no futuro aí. Mas esse não é o fim, né? Esse é, na verdade, o início, tá? O início dessa grandiosa saga que a gente vai ter. E uma das coisas, né, que deixa bem claro é que o poder que a Magali tem e ela colocou no medalhão que ela deixou com a Penha não era um poder do medalhão. Era o poder da Magali mesmo, que ela fez esse poder. E assim nós fechamos a terceira edição, a terceira parte da Super Saga. Gente do céu, que coisa, não? Que coisa, porque assim, essa saga, esse começo, né, Sombras do Passado e O Dia das Bruxas, são histórias interligadas, né, até, e elas funcionam muito bem. Nossa, eu adoro a forma como isso começa, esse ritmo, a forma como Dia das Bruxas planta muitas coisas que a gente vai ver no futuro, né? Aí a gente vai ter na semana que vem a leitura de Umbra.
Exatamente. A história que fez Turma da Mônica Jovem ser conhecida pelo grande público. Aquelas, né? Mas assim, eu diria que ela é uma das grandes histórias que fez a Turma da Mônica Jovem ser conhecida, sim. Porque mostrou ao pessoal esse outro lado, né, da Mônica, do Cebola principalmente. A gente vai ter o Cebola muito mais protagonista agora nesse arco da Umbra. E é um terror, né, uma coisa que eu vi muita gente comentando sobre no Twitter, sobre eles lerem e sentirem medo. Eu não sentia medo, eu sentia angústia, mas eu não sentia medo lendo essas edições. Mas eu gostava, eu achava desafiador eu ler e não sentir medo, sabe? Me sentia muito corajoso por isso. E a gente vai ter na semana que vem Umbra, depois a gente vai ter mais... Depois eu converso mais sobre com vocês. No mais é isso, tá? Eu venho aqui agradecer a vocês de novo, pedir para que vocês possam se inscrever, seguir o podcast aqui, me seguir no Twitter, no Instagram, ou me mandar um e-mail caso vocês queiram aí, né? Pra gente poder conversar. Bom, pessoal, no mais é isso. Espero que todos vocês tenham gostado demais desse episódio, como eu gostei de gravar, de ler as edições. Semana que vem a gente volta com a Umbra. A história da Umbra, a história mais icônica do Super Saga. Eu sou o Renato, esse foi o review. E eu encontro vocês no próximo episódio.